Essa é a sua rádio Sementes da Boa Nova. A melhor programação espírita do litoral norte de São Paulo. Boa noite aos nossos queridos ouvintes da rádio Sementes da Boa Nova. Que a paz de Jesus esteja convosco. Estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles, Ubatuba, São Paulo. Uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova. E a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras, que ocorrem todas as terças e sextas-feiras às 20 horas. Desejamos a todos uma ótima palestra. Boa noite, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Como dizia o apóstolo, né, dai graças a tudo. E novamente damos graças aqui a tudo isso que está acontecendo, pela oportunidade de podermos trazer irmãos queridos, né, de tão longe, em especial o nosso querido César, né, lá do Canadá. Boa noite, César, tudo bem? Boa noite, Mário, boa noite, Renata, boa noite a todos, é um prazer estar com vocês, é uma bênção, eu que agradeço o convite. E a nossa querida Renata, hoje nos ajudando. Boa noite, Renatinha. Boa noite, Mário, boa noite, César, boa noite a todos. Estamos de novo aqui no início do ano, graças a Deus, né? É isso aí. Os nossos ouvintes já me pediram várias vezes para trazer de novo o César, né? E o César é a terceira vez que você está aqui conosco, né, César? Segunda palestra, e a primeira vez foi um bate-papo, né? E eu aproveito, como a Renata lembrou, para desejar a todos um feliz 2021, que nós possamos atravessar aí as tempestades com calma e com serenidade. É isso aí. Bom, como todos já sabem, né, o Centro Espírita Joana de Ângeles, e através também da sua rádio Sementes da Boa Nova, tem uma extensa programação semanal. E aí eu vou pedir então para a nossa querida Renata nos falar a respeito da programação. Renatinha, com você. Ok, vamos lá. Bom, temos uma programação semanal de segunda a sábado às 20 horas. Segunda-feira temos o estudo do Livro dos Médiuns. Terça-feira, às 17 horas, programa Evangelho no Ar. Às 20 horas, palestra. Na quarta-feira, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e também o estudo do Livro dos Espíritos. Na quinta-feira, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e estudo do livro O Céu e o Inferno. Sexta-feira, palestra. E no sábado, o programa Fonte Cristalina. Todas essas palestras e cursos são transmitidos pelos nossos canais www.facebook.com/Sementes da Boa Nova, www.youtube.com/C/Sementes da Boa Nova ou pela rádio web www.sementesdaboanova.org/rádio web. As transmissões ficam gravadas em nossas páginas do Facebook e do YouTube e podem ser acessadas a qualquer momento. Temos também o nosso atendimento fraterno. Ele acontece virtualmente através do nosso WhatsApp ou pelo Messenger do Facebook. Tem o telefone ali, né? 12 99613 2114. Temos também 2 livros psicografados na nossa casa. O Galienos Augustus e o Abadia de Aragoça. Os 2 livros foram ditados pelo espírito Irmão Metelo e psicografados pelo médium Mário Mazei. Estão à venda na nossa livraria e pelo nosso site www.sementesdaboanova.org/loja. Clube de Leitura. Que tal começar o ano com o propósito de ler mais? Iniciaremos no dia 9/2 com o livro Os Mensageiros, ditado pelo espírito de André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. O encontro para comentarmos o livro é feito de forma virtual, geralmente pelo Skype, com dia e hora marcada. Para maiores informações, entre em contato conosco pelo WhatsApp. E o nosso site também está de cara nova. Acessem e deixe seu comentário no final da página www.sementesdaboanova.org. Bom, então, meus amigos, neste momento nós vamos ler a psicografia que foi escolhida para a noite de hoje. O tema é Na Lavra do Senhor. Da gleba farta, só se tira aquilo que lhe seja ofertada.
assim como não se colhe figos dos espinheiros. O agricultor, quando consciente de suas responsabilidades, prepara a terra de modo que a semeadura garanta por si só a sua função de acordo com os processos biogenéticos constituintes. As intempéries e as pragas são interferências naturais, nas quais o lavrador necessita lidar com argúcia e inteligência, de modo a transpor-se ante os obstáculos. A vida, como um todo, é sementeira sagrada, e o divino agricultor espera de nós a semeadura na messe evangélica. Contudo, não nos livra do joio, embora nos mostre o caminho ideal para a seiva segura, e cabe a nós empunhar os instrumentos propícios de modo a prosseguir firmes nos nossos propósitos. Muitos agricultores relapsos permitem que a era cresça displicente, tendo adiante grandes dificuldades na colheita, que a todos é inevitável. O esforço, a determinação e a vontade, caracterizados na passagem do Evangelho, batei na porta e ela abrir-se-vos-á, é condição única para a colheita farta. Todo solo necessita de ajustes, bem como toda ferramenta necessita de manutenção. Portanto, qual de nós furtar-se-á dos esforços para melhorar-se? O anjo de hoje, um dia fora o agricultor relapso de outrora, mas, com esforço, dedicação, e também pela misericórdia divina, que pacientemente ofertou-lhe novas oportunidades, cresceu, aprimorou-se, tendo os milênios como testemunha. Portanto, irmãos amados, segue, pois, adiante no esforço das conquistas individuais e coletivas, que cedo ou tarde, conforme vosso livre-arbítrio, alcançará os picos alcantilados da glória celeste. Nos pequenos gestos é que fazemos as maiores conquistas, e é na luta do cotidiano que enfrentamos as maiores batalhas. Vossa colheita não está tão longe, mas reside em seu lar, em seu trabalho, com as pessoas que contigo convivem. Esforçai-vos, pois, em amparar, compreender, amar, e aí então vossa lavra dará frutos generosos, saciando os sedentos que vós mesmos um dia deixaste de ofertar um simples copo d'água. Que Deus vos abençoe. Então, neste momento, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Guia, pedindo que os benfeitores espirituais deste trabalho nos envolvam com todo amor, para que possamos assimilar os ensinamentos dessa noite e que possamos refletir e colocar esses ensinamentos em nossa vida diária. Em especial, pedimos pelo palestrante da noite, que ele seja envolvido com todo amor e discernimento pela espiritualidade de luz, e que possa transmitir palavras de ânimo, conforto e aprendizado. E para iniciarmos, faremos juntos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o nosso convidado de hoje, então, é o César Sátiro Santos. Ele é conferencista espírita, presidente do Centro Espírita Chico Xavier, Sherbrooke, Canadá, professor de Química e mestre em Ensino de Ciências, autor de 2 livros didáticos, Rico ou Pobre, Uma Questão de Educação, editora Autores Associados, e Ensino de Ciências, Abordagem Histórico-Crítica, editora Autores Associados. O tema da palestra de hoje é Os Símbolos do Cristo. Seja bem-vindo à nossa casa, César. Mais uma vez, né?
Muito obrigado, Renata. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Mário. É uma grande alegria estar com vocês novamente. E nós agradecemos a Jesus e pedimos ao Mestre que nos envolva, que nos ampare, que a tranquilidade, a serenidade, a paz estejam nos nossos corações nesta noite. Em nossos lares, que nossos corações estejam abertos para receber a visita e o carinho dos nossos benfeitores. Nós estamos no começo de um novo ano. E neste período é bastante interessante, porque nós começamos a olhar, alguns olham o horóscopo, outros vão publicar notícias de profecias, e nós sempre nos perguntamos o que vem pela frente, né, o que vai acontecer, qual é o nosso caminho neste novo ano que se inicia. E nós vemos que, na verdade, a resposta ela é muito antiga e nós já a conhecemos. E o que nós vamos tentar mostrar hoje aqui é que esta resposta nós já a temos há muito tempo. Quando nós falamos e nos propusemos a falar sobre os símbolos do Cristo, em parte é porque nós queríamos abordar essa questão, né? Essa questão da nossa relação com o tempo, com o futuro, essa nossa necessidade de se assegurar daquilo que vai acontecer. E, na verdade, a resposta que nós ofereceremos hoje, nós veremos que nós temos bem pouco a fazer, mas não tão pouco assim. Jesus falava de si mesmo, Jesus em muitos momentos se apresentou, Jesus em muitos momentos disse quem ele era e em muitos momentos ele usou figuras de linguagem, ele usou símbolos para falar de si mesmo. E esses símbolos são muito importantes, são muito significativos e vale a pena nós meditarmos um pouco sobre isto, vale a pena nós olharmos um pouco para estes símbolos e tentar entender qual é a mensagem, o que o mestre queria dizer, o que ele queria comunicar, qual era a intenção dele. Ele se apresenta às pessoas, ele se apresenta à humanidade. E é muito interessante que ele vai usar símbolos, e estes símbolos não são sem um propósito. Eles têm um significado não só para a cultura daquele povo que o ouvia, mas ele tem um significado, esses símbolos têm um significado muito profundo para todos nós. Jesus começa, num certo momento, ele se identifica, ele se apresenta dizendo, e narra o evangelista João, no capítulo 6, versículo 35, Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Então, notem bem, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome e nunca terá sede. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu dou é a minha carne, e eu a darei pelo mundo, por todos vocês. Então, Jesus começa aí usando um primeiro símbolo, o símbolo do pão, o símbolo da água. E estes símbolos são muito fortes na tradição judaica, porque são símbolos que representam, em muitos momentos, a ação direta de Deus sobre todos nós. São símbolos que representam a ação divina sustentando o ser humano. Por exemplo, Moisés tira o povo do deserto. Moisés, do Egito, e leva este povo por uma caminhada pelo deserto. Ele tira do Egito o povo e eles têm que atravessar o deserto do Sinai até a terra prometida. E ele passa anos nesse deserto e em alguns momentos a fome começa a dificultar as coisas. E é quando nós vemos talvez um dos mais belos fenômenos de materialização, que é a materialização do que eles chamam maná, aquela farinha que se depositava à noite sobre as montanhas, os vales, a areia,
sobre as tendas, e que precisava ser colhida rapidamente, porque desaparecia com a luz. Então, é Deus alimentando o seu povo. É Deus dizendo: eu cuido de vocês, eu vos tirei do Egito, eu disse para confiarem em mim. Confiem, porque eu vos alimento. Então, o símbolo que Jesus usa, se dizendo o pão do céu, é como se ele dissesse: eu venho em nome de Deus, eu sou o alimento que o Pai envia a vocês. Então, esse símbolo tem uma força muito grande para o povo judeu, porque eles conhecem a importância do pão. A hora da alimentação para o povo judeu era uma hora importantíssima, e era uma hora sagrada, e por isso se lavava as mãos, por isso se lavava os pés, o rosto, e se sentava, né? Todos se sentavam respeitosamente para a hora do alimento. E nós vamos ver, quando Elias está, né, o profeta Elias está no deserto, e ele começa a sentir aquela dificuldade de fazer o povo entender as coisas. Ele explica, ele volta, ele tenta explicar, e essas coisas dão um passo para frente, dois para trás, as pessoas não aprendem o que ele está ensinando. Em um certo momento ele vai embora, e ele diz, ele está como que desacorçoado, ele está realmente triste, talvez um pouco em depressão, nós diríamos hoje. E ele vai embora para o deserto, e ele diz: Senhor, se for para continuar assim, acabe com a minha vida. Qual é o propósito disso? E ele se recosta, né, numa pedra, e começa a cochilar um pouco, e aí alguém toca nos seus ombros, e quando ele abre os olhos, o texto diz, há um anjo do seu lado que diz: o Senhor te enviou isso, um pão e água. Porque nós não precisamos de muito. Então, o símbolo do pão e da água, notem que Jesus não disse: eu sou o banquete oferecido, né? Ou eu sou a grande festa, não, ele diz: eu sou o pão e eu sou a água. Eu sou o pão da vida, e aquele que come deste pão nunca provará a morte, e aquele que bebe desta água nunca terá sede. Então, o mestre, naquele momento, lembra nas suas palavras ao povo que o escuta que ele é a presença de Deus para alimentar a nossa alma, que ele é a presença de Deus para dessedentar a nossa alma, para tirar a sede, a secura do nosso coração, os nossos corações secos para Deus. Então, ele é a água viva que desce dos céus. E o símbolo vai mais longe, porque Jesus, no começo do seu ministério, ele vai fazer um jejum de 40 dias. E no final desse jejum, ele está com fome. E diz o texto bíblico que o demônio se aproxima, nós espíritos diríamos, né, as forças das trevas se aproximam para tentar o mestre. E neste momento, diz o evangelista, ele vai responder quando o demônio, entre aspas, diz para ele: se você é realmente o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E ele vai dizer, respondendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então há uma contraposição que Jesus fala, porque ele ao mesmo tempo diz que ele é o pão que alimenta, e que uma vez provado nós não teremos mais fome. E ele responde ao demônio dizendo, aos espíritos das trevas, dizendo: não, o pão material não é a coisa mais importante. Não vos inquieteis pelo que vocês vão comer e beber. As aves dos céus não plantam, não semeiam, não colhem, mas meu Pai, com todo o seu amor, cuida delas. Não vos inquieteis pelo que haveis de vestir, porque os lírios não tecem, mas meu Pai os veste com uma imensa beleza que nem Salomão teve. Então é o Cristo nos dando a contraposição. O que ele está falando é: a palavra é o pão. O ensinamento é o pão. A palavra do Cristo é o pão que alimenta as nossas almas. E a água do ensinamento do Cristo é a alma que regenera, é a água que regenera a nossa alma.
né? A nossa alma seca nos caminhos do mal e da perdição. Então, Cristo se compara, e ele vai fazer ainda o evento, né, extraordinário da multiplicação dos pães. Depois de haver dado o pão da palavra para a multidão, os discípulos disseram: Mestre, é preciso despedir a multidão, nós não temos alimento para toda essa gente. São 5.000 pessoas, mais ou menos. E o Senhor vai dizer: vocês ainda não entenderam. Distribuam o pão, distribuam os peixes, e à medida que eles tiram o pão do cesto, mais vai aparecendo. Então é Jesus dizendo: lembram aquilo que aconteceu na saída do Egito? Lembram o maná que eu enviei para vocês? Pois eu vos dou agora novamente. Mas agora eu estou aqui pessoalmente para que a minha palavra alimente, mais do que os corpos de vocês com o pão material, ela alimente as almas de vocês, para que vocês nunca mais tenham fome. E nós temos fome, meus irmãos, nós temos fome de Deus. Chico Xavier dizia: a humanidade tem saudade do Cristo, a humanidade tem fome do Cristo. Então, esta fome nos leva muitas vezes aos equívocos, porque essa coisa que falta na nossa alma não é um novo amor, não é uma nova paixão, não é comprar um carro novo, não é trocar a casa. O que nos falta é esta água que alimenta, que dá vida, que regenera o coração, é esse pão que alimenta a alma, é a palavra do Cristo. Então ele multiplica os pães no deserto naquele dia para dizer àquele povo: lembram, isto aconteceu com os pais de vocês, com os avós de vocês lá atrás. Era eu alimentando os corpos, mas agora eu estou aqui para alimentar a alma de vocês. E ele vai dizer mais para frente, usando uma figura de linguagem muito forte, ele vai dizer, e lá o evangelista, no João, no capítulo 11, disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Olhem o símbolo. Então é o Mestre nos comunicando o que é que ele é para nós. E quem de nós está morto? Como assim? Nós estamos mortos, meus amigos. Nós estamos caminhando como zumbis sobre o planeta. Porque nós somos almas e vivemos como corpos. Nós temos inteligência e nos deixamos guiar pelos instintos, pelas paixões. Nós dizemos às vezes: eu sou assim. Não, nós não somos assim, nós escolhemos assim. A doutrina nos mostra que é o Espírito que comanda, e nós nos deixamos comandar por quem? Por qual tipo de força? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então você está em depressão porque errou, você está em depressão porque se perdeu, você está em depressão porque não vê sentido na vida, você está morto interiormente. Coma o pão que o Senhor nos oferece. Comamos o pão e bebamos da água que ele nos oferece. E a ressurreição e a vida nascerão de novo em nós. Porque ele regenera as nossas almas. É a água que vai dando vida, como o povo hebreu fez recentemente, né? Nós vemos aquelas fotos maravilhosas dos desertos que vão se transformando em verdura. É o que o Cristo faz com os nossos corações. À medida que nós permitimos que este agricultor divino nos conduza. E ele vai dizer mais à frente, note que é sempre o Cristo se apresentando, e ao mesmo tempo ele diz quem ele é, e ao mesmo tempo ele diz qual é a nossa condição. Mas só pode segui-lo quem aceita. Ele só pode ser a ressurreição e a vida para nós se nós entendermos que estamos mortos. Mortos para Deus. Mortos para o amor. Mortos para a vida. Eu vim para que tenhais vida, mas vida em abundância. Não qualquer vida,
Eu vim para que tenhais vida, para que vocês sintam o gosto da vida, da verdadeira vida. Para isso eu vim. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E mais à frente ele vai dizer, belíssimo, porque ele se apresenta. Disse-lhes Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Há um caminho na vida, mas dois sentidos nele. Um caminho, dois sentidos. Para perto de Deus, para longe de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, nós caminhamos para a mentira e nós caminhamos para a morte. Quando nós pegamos o caminho de volta, ou seja, quando nós seguimos o Cristo, nós voltamos à verdade e nós renascemos para a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho da verdadeira vida. A vida em abundância. Então, o Cristo vai nos lançando os símbolos da sua presença. Ele vai nos comunicando a mensagem da sua presença. E a função que ele exerce neste mundo, diante de cada um de nós. Mais à frente, diz o evangelista João, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Notem que a vida vem o tempo todo. A vida volta o tempo todo. Porque ele sabe que até a sua vinda nós estávamos mortos. Até a sua vinda nós caminhávamos nas trevas. Parece muito normal, depois de 2000 anos, nós falarmos de Jesus. Mas até a sua vinda, nós caminhávamos nas trevas. Para onde ir? O que fazer? Como suportar as dores da vida? Por que amar? Por que perdoar? Por que aceitar as dores e os sofrimentos deste mundo? E então, com ele, nós começamos a entender. Com ele, nós começamos a compreender. E não bastasse a sua mensagem, 2000 anos depois, nós temos a bendita doutrina espírita. A doutrina dos espíritos superiores que nos traz este Cristo de volta. Porque é isto que a doutrina espírita faz. Ela tira a teologia, ela tira as discussões estéreis, ela tira as discussões que custaram séculos de livros escritos sobre assuntos que nunca ajudaram a humanidade, e ela nos dá o Cristo de volta. Este mesmo Cristo, aquele de 2000 anos, caminhando entre as pessoas, falando com os pobres, falando com os ricos, levantando paralíticos, ressuscitando almas, como a alma de Maria de Magdala. Nós temos este Cristo trazido pela doutrina espírita, e neste ano de 2021 que começa, nós muitas vezes nos perguntamos, para onde vamos? E olhamos para os nossos astrólogos, para o horóscopo, para as profecias de Nostradamus. Será que realmente importa? Porque há um símbolo do Cristo que nos responde a isso. O símbolo do pastor. E este símbolo é um dos mais belos que há. E ele tem uma profundidade imensa. Jesus contando, certa vez, uma das suas parábolas de redenção, né, porque tem a parábola do filho pródigo, a parábola da dracma perdida, e há a parábola, né, do bom pastor. Estas parábolas falam todas elas dessa redenção da alma humana para Deus, do retorno, de tomarmos o caminho de volta para a casa do Pai. Nós sentimos saudades da casa de nosso Pai. Como aquele filho pródigo que foi embora
e que gasta o tempo, a vida, os recursos, a juventude, até o dia que ele está comendo com os porcos. Eu sou o pão da vida. E aquilo ecoa na alma daquele filho pródigo, como ecoa na nossa alma hoje. Quantas vezes nós escolhemos comer a comida da maldade, a comida da teimosia, o alimento do orgulho, o alimento do egoísmo, e recusamos o pão da vida. Eu sou o pão da vida, e aquele filho pródigo chora, porque ele diz, eu deixei a casa do meu pai. Eu virei as costas para o meu pai. Que filho sou eu? Mas ainda que você esteja morto, se você crer em mim, você viverá. É esta a mensagem do Cristo, porque nós todos somos filhos pródigos, nós todos nos perdemos, e ele nos recupera, e é aí que a mensagem do bom pastor é muito bela. Diz a parábola, na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Nós vamos entender estes símbolos. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele as chama pelo nome e as ovelhas o reconhecem, e ele as traz para fora e as leva para pastar. E elas encontram pastagens e estão seguras. E elas nunca seguirão aquele que não é o bom pastor, porque elas reconhecem a voz do pastor. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, ele vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e as dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Isto é de uma beleza, meus irmãos. É ele nos dizendo, você não sabe para onde ir em 2021? Siga o pastor. Não tem erro. Não é o horóscopo, não são as profecias, não são os profetas. Siga o pastor. Vá atrás dele. Tenha o comportamento das ovelhas. Então, o mestre, ele é de uma precisão muito bonita, porque ele usava um símbolo que era muito conhecido na tradição judaica. Esse símbolo, vocês se lembram disto, hein? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar nos vales de trevas e mortes, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Então, notem, ele está falando para um povo para quem o pastoreio era a própria vida.
E ele está dizendo, vocês são as ovelhas desgarradas que eu vim buscar, as ovelhas que eu amo, as ovelhas que eu vim para proteger, e eu não sou um mercenário, porque eu vou mostrar para vocês, eu darei a vida por vocês, para que os lobos não os tenham. Então é muito interessante, porque o símbolo do pastor, ele foi o símbolo mais usado pelos cristãos, até que o cristianismo se tornasse uma religião oficial. E nós poderíamos dizer, não, César, não é isso, a cruz é o símbolo mais utilizado. Não. A cruz era o símbolo, o cristianismo era uma religião ostracizada pelo Império Romano, não aceita, né? Nós vamos ver isso em livros aqui, como o do nosso amigo Mário, né? Vai nos mostrar, e outros, como os romances de Emmanuel, e tantos outros da história que vão nos mostrar, você tem, naquela época, uma população que segue uma religião, um mestre, que havia sido condenado na cruz. E a cruz é o símbolo do criminoso. Então, a cruz, sim, nós podíamos tê-la como símbolo aqui e ali, mas ela não era bem vista. E, recentemente, no século XIX, quando começaram a ser descobertas as catacumbas, qual é o símbolo que vai aparecer? O símbolo da vinha, o símbolo do pão, e o mais belo de todos eles, o pastor. Então, nós vamos ver desenhados nas paredes das catacumbas o pastor, e ele tem sempre uma ovelha, ele carrega a ovelha sobre os ombros, né? Ele a protege. Então, para o povo judeu, o pastoreio era uma coisa muito comum, era um símbolo muito forte, muito conhecido, as ovelhas eram algo precioso, e o trabalho do pastor era extremamente importante. Então, nós vamos ver que Jesus usa imagens que são diferentes das imagens do Velho Testamento. No Velho Testamento, Deus é mostrado como o escudo, a espada, a fortaleza, o refúgio, a torre, né? É um guerreiro. Para Jesus, né, nós vamos ter essas imagens belíssimas. Ele é o pão, ele é a vida. Porque quando ele fala de si mesmo, ele é a presença de Deus para nós. Ele é a água que dá vida, a luz que nos tira das trevas, a ressurreição que salva as nossas almas da morte, no erro e na escuridão. Então as imagens são outras, não são mais as imagens guerreiras que nós tínhamos antes. E nós vamos ver que a imagem do pastor vai aparecer e vai ser usada pelos cristãos. Eles se faziam enterrar nas catacumbas e deixavam os desenhos para dizer, eu sigo esse pastor. Ele é o meu pastor. E eu sou a ovelha. Então, esses símbolos são fortíssimos, porque depois que o cristianismo se torna uma religião, primeiro autorizada em 312 e 313 pelo Edito de Constantino, nós vamos ver aí, tranquilamente vai se caminhando para que ele venha a ser uma religião oficial, né? Que o imperador, a partir do momento que ele assume que ele é cristão, a sua entourage, né, os seus próximos começam a assumir o cristianismo, todo mundo vira cristão, e alguns historiadores vão dizer, é aí que o cristianismo começa a ter problemas, e começa a morrer, e a perder a simplicidade, a originalidade que ele tinha. Mas o símbolo usado não era a cruz, porque a cruz era o símbolo dos criminosos. Então, óbvio que ela era usada, mas não era o símbolo mais usado. O pastor era o símbolo mais usado. Porque eles queriam dizer, nós o seguimos. E o pastoreio, na época de Jesus, quando ele usa essa imagem, ele usa uma imagem que era muito comum para o povo. Porque as pessoas viviam em vilas pequenas, né, tirando Jerusalém, que era uma cidade grande, Cesareia, que era um porto movimentado, mas era assim mesmo pequeno. As pessoas viviam em vilas. Essas vilas tinham aquelas casas quadradas, umas coladas nas outras, as famílias tinham 1, 2, 3 ovelhas. Uma pessoa que tivesse 50, 70 ovelhas era uma pessoa riquíssima. E muitas vezes essas pessoas faziam um curral comum, né? No U das casas, né? Elas faziam as casas num sistema de U, né? Todos os quadradinhos,
E lá no final, num cantinho, eles faziam um curral comum. Então, tinha 2 ovelhas do fulano, 3 do ciclano, e muitas vezes eles pegavam uma pessoa, né, da comunidade, um jovem, que às vezes de uma família que tinha também suas 2, 3 ovelhas, e o colocavam como pastor daquelas ovelhas. E este pastor, toda manhã, ia abrir a porta do redil, chamava as suas ovelhas, e elas, com o tempo, aprendiam a reconhecer o pastor, que era ele que vinha toda manhã abrir a porta. Era ele que as conduzia para o campo. E elas sabiam que podiam segui-lo porque encontrariam pastagem. Elas estavam com fome depois da noite toda. Então elas sabiam que aquele pastor representava segurança, porque caminhando atrás dele, elas não seriam ameaçadas. Caminhando com ele, elas não seriam agredidas, seriam protegidas. E caminhando com ele, elas poderiam se alimentar e beber a água. Então o mestre está usando símbolos que aquelas pessoas conhecem, que elas entendem, que são um pouco estranhos para nós. Por que Jesus se diz o bom pastor? Porque o pastoreio era uma atividade nobre, importante para a comunidade, e representava a segurança da comunidade. Era preciso ter confiança no pastor. Mas muitas vezes as pessoas contratavam, quando havia muitas ovelhas, ou quando havia alguém que tinha muitas ovelhas, ele contratava um pastor. E esse pastor era um mercenário, entre aspas, porque ele não estava ali por causa das ovelhas. Ele não estava ali porque ele amava as ovelhas. Então, quando apareciam os lobos, muitas vezes ele dizia: me sinto muito, eu vou embora daqui, eu não vou enfrentar essas ovelhas, esses lobos e proteger essas ovelhas. Então, muitas vezes ele fugia. E é o que Jesus diz. Né? Aquele que não é o pastor, mas um mercenário, vendo os lobos, ele foge. Eu não. Eu enfrento os lobos para proteger as minhas ovelhas. Então, a mensagem é muito clara para o povo da época. E é por isso que nós precisamos destrinchar esses símbolos. Então, quando o pastor saía de manhã com as ovelhas, nos períodos férteis, né, ali depois das chuvas de março, quando começava a primavera, estava tudo muito fértil, mas à medida que o tempo ia passando, a seca voltava, e eles precisavam ir cada vez mais longe para buscar alimento. Bom, você caminha 2 horas, 2h30 para achar pastagem. Depois você vai andar mais 2h30 de volta. O que a ovelha comeu, ela não engorda, ela não produz uma boa lã, porque ela vai estar cansada. E raramente eram mortos os animais desse tipo. Eles eram para, né, a confecção de tecidos e para o leite. Produção de manteigas, de queijos. E estes animais, bom, se você tiver que andar 3 horas para achar comida e 3 horas para voltar, o que o animal comeu já se perdeu aí na caminhada de 6 horas. Então, o que faziam os pastores? Eles encontravam uma caverna, uma colina qualquer, e se protegiam à noite nessas cavernas. Colocavam uma porteira, e aí quem ficava dormindo do lado de fora? Pastor. Eu sou a porta das ovelhas. Elas passarão, encontrarão refúgio, e de manhã sairão, e encontrarão pastagem, e estarão seguras. Então o símbolo é muito bonito, porque é o Cristo dizendo: eu cuido de vocês. À noite, quando os lobos uivarem lá fora, recolham-se comigo. Vocês estarão protegidos. Não saiam sós pelos campos. Não façam o que o filho pródigo fez. Que os lobos estão lá fora. E eles esperam as ovelhas desatentas. Às vezes, quem chegava primeiro ocupava essas cavernas, e é onde Jesus vai nascer. Ele conhece estes lugares desde o seu nascimento, porque é num destes lugares que ele vai ser acolhido na sua chegada ao planeta.
cercado por animais, numa noite fria. E as noites nessa região, né, elas, durante o dia há muito calor, durante a noite há muito frio. Então, Cristo usa um símbolo muito comum para o povo, dizendo: eu estou aqui para protegê-los. Confie em mim. Às vezes, não era possível encontrar uma caverna, porque o outro chegou primeiro. Então, o que os pastores faziam? Às vezes era um, às vezes era dois. Né? Então, eles improvisavam uma cerca, um redil, cobriam esta cerca com espinhos, para que os lobos e os cães selvagens não atacassem, e eles ficavam na porta, na entrada. Eu sou a porta das ovelhas. Aquele que passar por mim estará seguro. Eu o protegerei. Então, o teu cajado, como diz lá no Salmo de Davi, o teu cajado me protegerá. Nós temos aí Jesus usando um símbolo para dizer, sabe, aquele homem de que Davi falou? Sabe, aquele bom pastor? Sou eu. Eu estou aqui. Eu vim. Eu prometi. Os profetas falaram de mim. Eles anunciaram minha vinda. E eu estou dizendo para vocês, eu estou aqui. Então, Jesus se afirma, né, com esses símbolos, dizendo quem ele é, e respondendo a uma expectativa de 2000 anos de espera, mesmo mais. E muitas vezes o pastor perdia uma das ovelhas, ela escapava, ela se perdia caminhando, entrava por um caminho, e ele chegava e guardava as ovelhas, e ele dizia, poxa, falta uma. E ele voltava para procurá-la, porque era importante mostrar para a comunidade que ele não havia sido desonesto, ele não havia vendido uma ovelha que não lhe pertencia. Mas se fosse um mercenário, talvez. E muitas vezes ele a procurava a noite toda, e muitos pastores voltavam no meio da noite ou de madrugada carregando a ovelha, muitas vezes ferida. Havia caído em espinheiros, havia sido atacada por animais selvagens, e ele a trazia nos ombros. E ele cuidava dela. E a comunidade festejava o encontro daquela ovelhinha. A ovelha perdida foi encontrada. Então, o Cristo usa, e quando ele não a encontrava, ele trazia a carcaça, para dizer, infelizmente, ela foi abatida pelos lobos, pelos cães. Para dizer, eu não vendi, aqui está ela. Eu cuidei, eu fiz o que eu pude, mas ela escapou. Então, os símbolos são muito fortes, né? Eles falam daquilo que o povo judeu conhecia, mas fala até hoje aos nossos corações. Porque quem de nós já não foi a ovelha que se perdeu? Quantas ovelhas estão perdidas hoje? Quantas estão se perguntando o que fazer, para onde ir? E ele nos dizendo, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Quantos em trevas, e ele dizendo, eu sou a luz do mundo. Aquele que crê em mim, que anda comigo, não andará nas trevas jamais. E as trevas têm invadido nossos corações, têm invadido nossos lares, têm invadido nossas vidas. Jesus é atacado todos os dias, nas mídias, nas televisões, nas novelas, porque os lobos querem as ovelhas desprotegidas. Os lobos querem as ovelhas desprotegidas. Então, Cristo está dizendo, não seja a ovelha que se perde. Por que é que nós nos perdemos? Por orgulho. O que é que levou o filho pródigo embora? Está aí a minha parte da herança. Eu tenho direito, é meu. É quando nós dizemos, a vida é minha, o corpo é meu, eu faço o que eu quero sair com quem eu quiser, eu quero fazer o que eu quero, a vida é minha. Sim, meu filho,
Vá com Deus. E neste momento nós caminhamos para longe de casa, para longe da verdade, para longe da vida, para perto das trevas. E ele nos diz, se você quiser vir ao Pai, não tem outro caminho. Você tem que me ouvir. Você tem que me seguir. Você tem que caminhar atrás de mim como uma ovelhinha, e ver o pastor de manhã e fica feliz, porque ela fala, minha segurança chegou. Meu alimento chegou, aquele que cuida de mim chegou. E por que nós temos tanta autoconfiança? Onde essa autoconfiança cheia de orgulho e egoísmo nos tem levado? Confie mais em Deus, diz um ditado da tradição espiritual cristã, e confie muito pouco em si mesmo. Esse ditado não está nos convidando a sermos pessoas pusilânimes, fracas, covardes. É o contrário. Aqueles cristãos confiavam plenamente em Jesus. E eles diziam, ele nos disse que é um reino. Ele nos disse que ele é rei de um reino, e que neste reino aqueles que o seguem e creem nele, que dão a vida por ele, são bem recebidos. E eles entravam no Coliseu de Roma e nas arenas por todas as províncias romanas para dar testemunho daquela fé, daquela crença. Porque ele havia dito, aquele que crê em mim não provará a morte. E ainda que morto esteja, viverá. Então, nossas almas precisam dessa vida. Nós estamos caminhando na morte há muito tempo. Nós estamos longe de casa há muito tempo, meus irmãos. O Cristo é o pastor que nos chama. Sigam-me, deixem de ser teimosos. Deixem de ser cabeças duras. Então, ele nos chama, nós nos perdemos. Cada um de nós pode contar a sua própria história. Mas o que ele quer? Chorões? Não. Ele quer que nós nos levantemos. E se for preciso, ele vai nos buscar. Ele vai nos trazer nos ombros, mas nós temos que querer. Porque nós estamos na noite escura, perdidos, e nós ouvimos a voz do pastor. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tende confiança. Crede em Deus, crede em mim. Eu venci o mundo. Mas, Senhor, o mundo te venceu. O Senhor está preso numa cruz entre dois ladrões. Foi a maior vitória. Porque naquele dia ele pagou o resgate das nossas vidas. Ele pagou o resgate das nossas almas. Mas a sua maior fonte de tristeza, meus irmãos, não foi aquele sofrimento horrível. Não foram aqueles pregos mal feitos atravessando sua carne. O sofrimento da cruz, o peso da cruz, as quedas, o corpo sangrando, as feridas na cabeça. A maior tristeza foi ele pagar esse resgate tão alto. E nós preferimos a prisão. É como se as trevas viessem e falassem, ok, você pode sair. Alguém pagou o seu resgate. E nós disséssemos, não, eu prefiro ficar aqui. Esta é a dor mais dolorida que ele sofreu. E que ele sofre até hoje, porque nós somos rebeldes. Nós não aceitamos caminhar atrás dele como a ovelha. Nós achamos que sabemos. Nós achamos que entendemos. Não, nós não entendemos. Então tenhamos a humildade de seguir atrás do pastor. Porque os lobos nos rondam, são as paixões, são as tentações, são os convites, são os desvios, são as novidades equivocadas e perigosas. Vamos mudar o evangelho, vamos simplificar a doutrina espírita, vamos falar uma linguagem mais simples, vamos tentar atingir o povo com umas coisas assim mais chamativas. Não.
Nós temos que seguir o pastor, quietinhos, obedientes, porque nós estaremos em segurança. Quantas quedas nós temos tido, meus irmãos? Quantos equívocos, quantos descaminhos, e ele está ali. Eu sou a luz que ilumina os vossos caminhos. E nós corremos para a escuridão. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele está dizendo, vocês não precisam de mais nada, todo o resto é acessório. Se você quiser aprender latim, grego, hebraico, francês, japonês, 3.000 ciências, aprenda, mas nós só precisamos dele. O resto, todo o restante é acessório. É só o Cristo que importa. É só o que ele nos trouxe, é só o pão, a água, porque isso salva, isso alimenta as nossas almas. Então, meus irmãos, neste 2021, que nós olhemos para o pastor. Chega de caminhar para longe dele. Chega de caminhar nas trevas. Chega de andarmos mortos, de estarmos na escuridão. Há abrigo, há calor. Se os lobos uivam lá fora, nós estamos com o pastor e ele não foge. Ele dará a vida, se for preciso, por nós, mas nós precisamos querer. Nós precisamos dizer, Senhor, me proteja na noite escura da minha alma, das minhas quedas, dos meus erros, dos meus equívocos. Senhor, ressuscita a minha alma. Me dá vida, Senhor. Eu estou cansado da morte. Eu estou cansado de caminhar na escuridão, de cometer os mesmos erros século após século. E peçamos com humildade que Ele nos ajude a nos transformarmos em ovelhas, a sermos mais obedientes, a sermos mais simples, a sermos mais humildes. E quando ouvirmos a sua voz, que nós possamos segui-la, porque nós sabemos que ali há segurança, ali há paz, e na noite fria nós estaremos guardados por Ele. E Ele nos protegerá, porque Ele é a porta das ovelhas. Mas note, para que Ele nos abrigue na noite fria e escura, é preciso ser ovelha, porque os lobos não passam pela porta das ovelhas. Então, quando nós vamos ao centro espírita, quando nós vamos à igreja, muitos se cobrem de peles de cordeiro, mas o Senhor não se deixa enganar. Ele protege as ovelhas. Os lobos andam por sua própria conta. Então, sejamos ovelhas. A ovelha é o símbolo da obediência, a ovelha é o símbolo da simplicidade, a ovelha é o símbolo da confiança e da ingenuidade. Aqueles que se assemelharem a estas crianças entrarão no reino dos céus. Então ele está dizendo, olha o símbolo, criança, ovelha. Seja como a criança, confie, lance-se no ar, porque o Senhor vai te segurar. Ele vai te segurar. Abrigue-se à noite junto dele. Siga-o durante o dia, porque aquele que passar por mim, eu sou a porta das ovelhas, terá abrigo, terá proteção. E de manhã ele sairá, e encontrará pastagem, e será feliz, e terá vida em abundância. Porque eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham em abundância. Por isso ele diz, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou a luz, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou o bom pastor. E ele nos guarde, meus irmãos,
Ele nos proteja nesta noite turbulenta da humanidade, e que nós estejamos abrigados e seguros sob a sua proteção. Muita paz, fiquem com Deus, e que o Senhor nos abençoe, nos ampare e nos proteja a todos nestes tempos turbulentos. Muita paz. Quantas maravilhosas reflexões essa noite, meu querido César, dada com tanto carinho, com tanta profundidade, com tanta sintonia com a espiritualidade luminosa. Nós agradecemos demais essa tua presença e tenho certeza que todos os ouvintes aqui hoje saíram renovados e modificados, como a gente tem visto aí nos comentários. Obrigado, meu irmão. Que Deus te abençoe. Eu que agradeço, Mário, que o Senhor te abençoe e abençoe o trabalho da vossa casa. Renatinha, agora com essa emoção toda... né? Olha, será que eu consigo? Bom, eu vou tentar. Bom, então, depois de uma palestra maravilhosa como essa, ainda em sintonia com o plano maior, agradecemos por tão profundos ensinamentos e que possamos refletir a respeito, colocando em prática em nosso cotidiano. E agora, nesse sentimento de amor e gratidão, vamos emanar energias de paz e amor a todos os povos da Terra. Vamos vibrar por todos que sofrem ou que passam por alguma dificuldade, para que sejam amparados e acolhidos com todo amor. Vamos vibrar por nossos familiares e também por aqueles que já desencarnaram, para que sejam envolvidos com muita paz, muito amor e serenidade. Neste momento, vamos pedir por nós mesmos, para buscarmos estar sempre em sintonia com o alto, com os ensinamentos do Mestre Jesus, com os seus sinais, com a luz que nos guia. E agradecemos por esta oportunidade. Pedimos que nos dê uma noite de repouso. Juntos faremos então a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Mestre, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. César, meu irmão, suas palavras e considerações aí finais para a gente, infelizmente, ir se despedindo dessa noite maravilhosa. Meu querido Mário, Renata, meus amigos, todos os nossos companheiros, irmãos de ideal que nos acompanharam, que nós tenhamos confiança, né? Confiança. Confiemos no Mestre. Nós não estamos sós, nós estamos muito bem amparados, é preciso somente confiar, né? Tenhamos paciência. São nas noites escuras e difíceis, turbulentas, que nós temos que olhar para cima e procurar a estrelinha de Belém. Então, que Deus nos guarde, que as casas espíritas como esta, né, do Centro Espírita Joana de Ângeles em Ubatuba e tantas outras, possam lembrar que nós temos uma missão importantíssima nesses momentos, né, de levar paz, de levar alegria, de levar serenidade, e de lembrar as pessoas, nós não estamos sós. A espiritualidade está conosco, o Mestre está no comando, por mais difícil que pareça, mas nós temos que andar atrás dele. Não pegar desvios. Então, muita paz a todos, fiquem com Deus, foi uma alegria imensa e nós sentimos um carinho muito grande. Nós estamos realmente num ambiente aqui, na mesma sala, abençoada por presenças muito, muito queridas. Maravilha. Renatinha? Não tenho nem o que falar. Foi maravilhoso, espetacular a palestra. Obrigada, César. Eu que agradeço. Oportunidade de ser útil.
É isso aí, queridos irmãos. Continuemos firmes aí na nossa caminhada, contando sempre com o apoio e amparo da espiritualidade, que muitas vezes se manifesta como se manifestou hoje, com palavras nos exortando ao otimismo, à esperança, né? E que possamos estar conectados sempre nos caminhos luminosos a qual Cristo reservou para nós. Que continuemos firmes, amanhã temos mais. Teremos aí a presença do Eduardo Lima, coordenador do Grupo Hermínio de Miranda, lá do Nordeste, um trabalho maravilhoso. Então não percam aí as nossas atividades e que a gente esteja sempre juntos, trabalhando aí em prol do Cristo. Obrigado, César, mais uma vez, Deus te abençoe, e obrigado, Renatinha. Obrigada. Grande abraço. Tchau. Tchau.